Fertilização, se nós não tivermos filhos. Peguei o gancho agora, doutora. Peguei o gancho agora. E agora a gente vai falar sobre fertilização. Eu vou conversar agora com a doutora Mariângela Badalotti, porque geralmente fertilização a gente vê os artistas famosos, casais famosos da televisão, dos filmes e tal, falar sobre fertilização. E aí sempre procuram técnicas super avançadas, ou na Europa, ou principalmente nos Estados Unidos. Mas essa realidade não é bem assim. A gente tem, olha, um avanço, novidades e tecnologia de ponta na fertilização aqui no estado, doutora. Com certeza, não devemos nada a ninguém neste planeta, como disseste tu anteriormente. Boa noite, doutora. Boa noite. É mesmo, conta pra gente, temos aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, especificamente? Temos disponibilizadas todas as técnicas que se encontram em qualquer centro de primeira grandeza na Europa ou nos Estados Unidos, como tu citaste. Os gaúchos ou quem ao Rio Grande do Sul chegar pode desfrutar do que há de mais avançado para o tratamento da infertilidade nas técnicas de reprodução assistida que a ciência disponibiliza. Olha só, e tem aquela questão da idade das mulheres também, porque tem várias questões assim, tanto do homem também, da questão das mulheres, dos óvulos, dos embriões, de congelamento. Passa por tudo isso aí também, doutora? Passa, e a questão da idade é fundamental, tá? Porque eu digo que hoje, depois do advento da tinta do cabelo e do jeans, ninguém mais sabe que idade se tem, é ou não é? A tinta do cabelo e do jeans, ótimo. É verdade. E aí, a gente tem uma aparência muito mais jovem por mais tempo. É verdade. E isso dá uma sensação de que a gente mantém fertilidade também por mais tempo. Mas isso não é verdade. Porque esqueceram de avisar o ovário que ele também devia evoluir. E usar jeans e pintar o cabelo. Exatamente. Então, o ovário deixa de funcionar na mesma idade que ele deixava de funcionar no século passado ou anteriormente. Então, a partir dos 35 anos, a mulher começa, sim, a perder fertilidade no percentual de 3% ao ano. Isso se acentua aos 37, isso despenca essa chance de gravidez bastante aos 40 anos. Então, acho que isso é uma informação super importante, que é educativo, que isso é verdade. Não é mito, nada. Não é mito. E hoje a gente ouve muito, né? Estudem, pós-graduem-se, saiam de casa, faz o pé de meia para depois pensar em filhos. E aí eu digo que essa mensagem é incompleta. Porque essa mensagem tem que terminar dizendo, mas cuidado, a partir dos 35 anos pode ficar mais difícil. Então, quem tem esse sonho, é bom começar a pensar antes disso. E aí, como é que se faz também essa questão de adiar para se ter filhos, planejar? Eu vou fazer tudo isso no início agora, mas depois quero ter os filhos igual, só que tem a questão da idade. Como é que a gente burla isso, doutora? Hoje a gente tem um atalhozinho para isso também. Pra isso. Como é que é, doutora? A ciência nos permite hoje congelar óvulos. Tá? Por quê? A questão da redução da chance de gravidez está ligada à idade do óvulo. É o óvulo que tem a idade que tem as mulheres, diferente dos espermatozoides, Eu ia perguntar depois não da parte tem dos mais homens. que 3 meses. Os espermatozoides, a cada 3 meses, são todos renovados. Sim. Os óvulos nascem conosco e envelhecem conosco. E à medida que o tempo passa, eles perdem a capacidade de formar embriões adequados. Então, se a gente congelar os óvulos numa idade mais precoce, antes dos 35 anos, que é quando a mulher tem o seu potencial de fertilidade totalmente preservado, se ela resolver engravidar aos 47, pode até estar na pós-menopausa, e utilizar os seus óvulos que ela congelou aos 34 anos, ela vai ter a chance de gravidez que ela teria aos 34 anos. Que interessante isso. É como se ela fosse a sua própria doadora de óvulos quando era mais jovem. E isso é um processo que está aumentando bastante a procura. Isso é uma tecnologia recente, pode dizer? Essa tecnologia é, digamos que de 2010 que floresceu mesmo para cá, porque até aqui espermatozoide se congelava com muita facilidade, desde antes da Segunda Guerra. Embrião se congelava desde os anos 80 e não se conseguia congelar óvulo adequadamente. Entendi. Então, o último avanço nessa questão do congelamento foi o congelamento de óvulos. E isso é uma coisa muito recente dentro da história da medicina e dentro da história da reprodução. Sim. Então, faz pouco tempo que a gente pode realmente oferecer às mulheres também a oportunidade de se preparar para uma gravidez mais tardia, se por questões da vida a gravidez não estiver colocada nesse momento e for um sonho de constituição de família. Gente, que informação interessante. Porque normalmente a gente pensa assim em problemas de saúde, deve ter, eu quero perguntar esse perfil que procura a clínica, né?
tem problemas de relacionados que são mais profundos, assim, que tem se Como feito câncer, por exemplo. Como câncer, por exemplo, Sim. né? E tem essa questão da doença da procura daí, não consigo engravidar, não consigo ter filhos, tive uma questão do câncer. Sim, porque os tratamentos do câncer podem levar à parada da função tanto do ovário quanto do testículo. Não é o câncer em si, Não é o câncer, são os tratamentos, é a quimioterapia, é a radioterapia, é a cirurgia. Então, se a gente congelar espermatozoide ou congelar o óvulo antes do tratamento, terminado o tratamento, hoje com índices de cura super elevados que se tem, depois de ultrapassado esse período, essa pessoa pode buscar seus filhos. Uhum. E a senhora falou agora da questão do espermatozoide. Também se congela o espermatozoide? Sim, o espermatozoide se congela há muito tempo e com nenhuma perda de potencial fertilizante após o descongelamento. Porque existe aquela... Olha que coisa incrível, né? É brincar de Deus isso, né? Olha que Não, coisa a vida incrível. é uma coisa muito maior. Não, olha só que coisa bacana, bonito isso. Porque o que leva, então? Eu quero congelar meu espermatozoide porque depois posso ter algum problema físico também, alguma coisa. E o mito também de dizer que os homens podem ter filhos. Injusto, as mulheres têm a questão dos ovários e tal. Tem um limite para ter filhos. E os homens podem ter filhos até os 80 anos. Mas a qualidade do espermatozoide não diminui também? Diminui. Eu brinco que a reprodução sempre foi muito machista. Assim, a culpa, vamos dizer assim, de não poder ter filhos, em geral, era atribuída à mulher. Isso. E daí tem essa história, né, que o homem pode ter filhos indefinidamente. Isso. Claro. O homem não perde fertilidade na mesma proporção que as mulheres perdem. Mas hoje, cada vez mais, se sabe que a idade masculina também tem efeitos deletérios sobre o espermatozoide. E a partir dos 45, 50 anos, hoje a gente sabe que tem uma redução de qualidade espermática e aumento de risco também nas crianças. Nas crianças. Porque a gente está falando, acima de tudo, agora eu brinquei com uma questão de Deus ali, a doutora falou que a vida é muito mais, isso é muito legal e é verdade mesmo. É a questão também que a gente está falando na saúde das crianças que vão nascer. Claro, isso é muito importante. Não é uma coisa, as pessoas são meio egoístas, só pensam na criança, nela tendo a criança, e não a criança em si, que vai ter uma vida e que tem que nascer, né, perfeita, com saúde, né? Nascer bem, né? Que é tudo o que se quer. E tu sabes que em relação a isso também tem grandes avanços da ciência, porque hoje é possível fazer análise genética dos embriões antes de transferi-los para o útero da mãe. Não, para tudo. Como é que é para tudo? Como é que é isso, doutora? Se retira algumas células do envoltório, da parte externa do embrião, e essas células são submetidas à análise genética. Então, por exemplo, algum casal tem alguma doença genética que se sabe que será transmissível ao filho. Essa doença pode ser identificada no embrião, e nesses casos esse embrião que seria doente ou com alguma alteração incompatível com a vida não é transferido. E mais, já temos uma técnica que já está permitindo tratar essas doenças genéticas no embrião. Ou resolver, né? Se identifica a doença e já se resolve. Já se começou. Já estamos dando esse primeiro passo. Doutora Mariângela Badalotti, infelizmente eu sei que você em casa aí deve estar cheio de perguntas, entre lá no nosso Facebook, na nossa página, que eu passo para a doutora Mariângela Badalotti. Vamos falar da clínica, o pessoal que ficou curioso agora. Como é que é o nome da clínica, doutora? É Fertilitar, nós inauguramos uma sede nova recentemente. Que tem toda essa tecnologia? Que tem toda essa tecnologia, biópsia, pré-implantacional e um equipamento que a gente trouxe, o primeiro da região sul, que a gente trouxe, que é um aparelho que é uma estufa onde os embriões ficam, que filma continuamente o desenvolvimento desses embriões. Num cultivo de embrionário de rotina, a gente todos os dias tem que tirar um embriãozinho para dar uma olhadinha e colocar de volta. Ali, ele não sai de dentro desse ambiente super controlado, que é ideal para o seu crescimento, e a gente pode ficar assistindo um filme do desenvolvimento desses embriões. Genial! Fertilitar tem toda essa tecnologia. Doutora, vai ter que voltar aqui mais vezes. Isso vai ser um prazer. Doutora Mariângela Badalotti, muito obrigado, noite, viu? Cláudio, Parabéns pelos esclarecimentos, porque realmente tem muita confusão ainda nessa área, mas eu vou lhe chamar de novo aqui para a gente continuar esclarecendo. Será um prazer.